Olá, Leda. Que bom te ver aqui. Vamos conversando enquanto as pessoas chegam. Então, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada pelo apoio, pelo carinho que você tem me dado. Eu fico muito feliz, certo? E muito grata por ter pessoas que gostam do meu trabalho. Gratidão, Leda. Bem-vinda, Inês. E eu fico honrada. Saiba que toda live que eu preparo é em função de outro. E quando esse outro vem, é muito bom. É muito gratificante. Seja bem-vindo, Cris. Né? É muito bem gratificante, porque a nossa função aqui, a gente diz assim, eu não ligo para os outros. Liga sim. Porque a nossa essência busca o coletivo. Seja bem-vinda, Arteu. Eu não sei como é o nome, ela fala Arteu, Jó, seja bem-vinda. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês, pela presença de vocês. Como eu falei, que a nossa essência é essa. A nossa essência é o coletivo. Por quê? Porque a gente já é, a nossa origem já é o que? A união de duas forças, masculina e feminina. Então não tem como a gente fugir desse coletivo. Qual graça teria se eu me preparo e não tem ninguém? Eu ia fazer de qualquer forma, mas o objetivo é o quê? É levar esse conhecimento para alguém. E principalmente esse alguém, essas pessoas que estão trabalhando, que esse canal é direcionado principalmente o quê? Para terapeuta. Então, todo o tema que eu trago aqui é do cotidiano do terapeuta. E aí, com a minha experiência como terapeuta, que eu tenho há mais de 11 anos, né? Eu venho partilhando isso. Agradeço a Deus por todas vocês aqui. O tema hoje é bem legal, é desgaste emocional. Seja bem-vinda, Mag. Esgotamento emocional. Mas o que é isso? Cleinha, desgaste emocional e o esgotamento emocional são as mesmas coisas? Não, tem diferença. Aqui eu já fiz 3 lives com os temas parecidos. Observem. Uma vez eu falei sobre depressão, lembra? Vamos diferenciar. Obrigada, Mag. Vamos diferenciar os conceitos aqui brevemente de depressão, de ansiedade para esgotamento emocional. A depressão, ela é a ausência ou deficiência de neurotransmissores na fenda sináptica. Então, gente, depressão, ela é coisa séria. Não cabe nós, terapeutas, assumir uma responsabilidade sozinha tão grande. A gente precisa de ajuda médica. Porque neurotransmissor é aquele elementozinho químico que está ali, ó, naquela vesícula dentro do teu neurônio pré-sináptico, e quando ele abre aqui para o outro pós-sináptico receber, ou não tem, ou é deficiente. Só que o pós-sináptico tem um receptor e ele fica aqui abertinho, ó. E como não vem nada para ele, ó, ele estressa e ele atrofia. Não é? E aí vim trazer várias consequências, tanto orgânica, física, quanto emocional. Isso aí é depressão. Depressão precisa, sim, acompanhamento médico junto, associado com um terapeuta. Ou um acompanhamento terapeuta associado com um acompanhamento médico. Ansiedade foi na semana passada que eu tratei. Que a ansiedade também precisa de medicação.
precisa de médico na jogada, certo? Mas é diferente. Enquanto um é deficiência de neurotransmissores ali na fenda sináptica, a ansiedade é o quê? É uma resposta emocional diante de uma situação que gera ameaça ou perigo, que provoca... nossa, se tem algum problema, não tem. Tá falhando, mas tudo bem. Se parar, vocês me vão falando, tá? Deve ser o sinal. Então, a ansiedade é essa resposta perante situações ameaçadoras ou perigo irreal. Sabe aquele perigo que eu estou bem aqui e de repente dá um medo? Isso aí tem ansiedade por trás. E a ansiedade, ela evolui para o quê? Lembra? Síndrome de pânico, fobia, né? A outro conceito hoje é o quê? Emocional. O desgaste emocional, ele é o quê? É um estado de esgotamento físico, mental e emocional, semelhante à depressão, caracterizado pelo quê? Pela carência, especialmente de vitaminas. Quais são as 3 vitaminas mais comuns que vai provocar certas ansiedades? Quando se fala de esgotamento físico-emocional, tá? Aí vai entrar o quê? A carência de vitamina B, C, D, principalmente. Complexo B, então, nem se fala. E por que, Cleinha, que o complexo B é tão importante? Olha, eu não sou médica. Então, nesse caso, para prescrever vitaminas, vai precisar ou do médico ou do nutricionista para indicar um suplemento certo, ou uma dieta mais suplemento. Isso já é coisa de quê? De nutricionista e de médico. Então, nós terapeutas podemos ajudar a pessoa que está com desgaste emocional, sim, mas associado junto com outro profissional. Porque enquanto um cuida da emoção, o outro cuida da deficiência ou carência orgânica, gente, que é do nosso corpo. Certo? É como se fosse a parede. E ela tá descascadinha, tá cheia de buraco. Então aquele buraquinho vai precisar de um cimento. É aquele cimento que falta no nosso corpo que provoca. Tá? Vocês podem ir compartilhando, conversando comigo. Elizabeth, seja bem-vinda. Sandra, obrigada, minhas queridas, por estarem aqui. Porque para chegar no tema desgaste emocional, em outro sentido mais, é preciso compreender a fisiologia. E para saber até onde eu, terapeuta, posso ir. Certo? É claro que o terapeuta também pode dar umas dicas, né? As dicas alimentares, umas dicas de suplemento, talvez, mas a gente não pode assumir algo que depende, Iveli, de outros profissionais. Obrigada, gratidão, que você gostou, arte, né? A Rosa, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui. E isso me alegra, isso me dá força, isso me dá gás para eu perseverar. Porque eu amo ser professora. Não é à toa que a minha primeira formação na faculdade foi Ciências Naturais para ser o quê? Professora. A segunda formação, outra graduação, foi o quê? Biomedicina. Então, esse estado, o desgaste emocional, esse esgotamento emocional e físico, ele é caracterizado por carência de vitamina, hábitos de vida sedentários, certo? Ou falta ou carência também de atividade física e carência de atividades intelectuais elevadoras. Por exemplo, uma boa leitura de um livro. Não tem coisa melhor do que um bom livro. Ele eleva. Porque ele eleva e ele abre a possibilidade e abre várias janelinhas de quê? Aqui, ó. Da tua mente para ela se expandir, para a expansão da consciência. O livro é bom porque a gente mergulha junto com ele.
o romance, não é que eu sou tão romântica, eu sou super romântica, né? Mas o romance ele é bom porque você sempre vai identificar com um personagem e você aprende com aquele personagem. Por isso que o hábito da leitura é tão importante e é tão bom. Entendemos aqui a diferença de esgotamento emocional para depressão e para ansiedade, certo? Todos precisam de quê? De 2 profissionais. O terapeuta sempre vai ajudar na questão da emoção, certo? E os outros profissionais, cada um no seu quadrado, não é assim? E quais são os sintomas comuns para esgotamento emocional? Por isso que ele é confundido com o quê? Com depressão e com ansiedade. É normal sentir cansaço fácil, a sensação de falta de ar, né? Asfixia, o coração acelerado, suor excessivo, gente, mãos frias, boca seca, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, né? Dificuldade para engolir, né? Dificuldade de sensação, dores musculares, dores de cabeça. Viu como é tão comum a ansiedade e a depressão? A diferença é bem sutil. A gente vai chegar lá com amor, com carinho, pra gente entender. Porque nós, como terapeutas, precisamos saber essas diferenças sutis. Para quê? Não tratar uma coisa por outra. Senão a gente não vai saber o que? Ajudar o nosso cliente. Memória fraca, falta de entusiasmo, isso aí, dores na cabeça, no intestino, no estômago, desejo de chorar. Sabe aquele choro descontrolado? Dificuldade de aprender e de assimilação. Sabe aquelas pessoas também que às vezes você conta uma piada e ela demora 3 anos para entender, de assimilar? Então isso aí é o quê? É desgaste. Paulinha, seja bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui me apoiando mais uma vez nesse momento, nessa live, que o tema é esgotamento emocional ou desgaste emocional. Eu coloquei os dois. Porque o desgaste provoca, esgota, não é? Não é assim? Vai desgastando, vai até esgota, né? A Joelma fala assim, e também as pessoas que sobrecarregam de funções ou pessoas que vivem na inércia, assumem papéis invertidos na constelação familiar. Exatamente. Então, muita coisa bem interessante o que a Jó escreveu aqui pra gente, né? A sobrecarga gera esse esgotamento. E eu gosto dessa palavra sobrecarga, Jó, porque lá na frente eu vou falar sobre relações. Quando um relacionamento se desgasta, é justamente porque uma das partes, ou as duas, uma está sobrecarregada, começa a reclamar, pam, 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 e o outro cansa de ouvir a reclamação. Aí ocorre um desgaste. Jó, muito obrigada pela sua contribuição. A Jó fala assim, relacionamento abusivo. Exatamente. E por que é interessante, é importante a gente conhecer a diferença, Ladson, muito obrigada, meu bem, por estar aqui. A diferença de quê? De desgaste emocional, depressão e ansiedade. É porque as coisas começam sutilmente na vida da pessoa, da gente, né? Começa sutilmente a partir do desgaste emocional. E aí o desgaste emocional, esse esgotamento emocional, vai passando de etapa. Aí depois vai gerando grau de ansiedade. E aí, ou de depressão, sabe? Você vê que é uma pontinha, ó. Um leva a outra, certo? Vocês estão ouvindo, né?
E vocês também estão me vendo? Né? Certo? Né? Então é isso. Nós falamos aqui, ó, muito bem explicado. Obrigada, Jó. Então, e aqui todas nós podemos aqui, ó, escrevendo e compartilhando. Porque essas três coisas, uma leva a outra. É como se fosse aquele pauzinho na fogueira, que primeiro vem o desgaste emocional, o esgotamento emocional e físico. Aí vem o outro, aí esse pauzinho a gente coloca o quê? Né? É a depressão e a outra vem ansiedade. Então, seja bem-vinda, linda, muito obrigada. E é importante aqui eu tenho um público maravilhoso que é de jovens, adolescente, pré-adolescente. Eu amo quando eles entram porque eles deixam já o sinalzinho, um monte de coraçãozinho, né? E eu fico muito feliz, né? Muito feliz por quê? Porque eu atraio essa turma tão maravilhosa. E eles precisam saber que o desgaste emocional, tá? Tem fase, sabia? Que tem data quando começa e ele é o início. É ele que vai dar origem para depressão ou para ansiedade. E por isso que é importante. E ele tem sintomas. Sintomas, muitas, né? Dores de cabeça, dor no corpo, dor no estômago. Ó, a tia tá aqui repetindo porque entraram jovens que me apoiam sempre toda terça-feira e eu sou muito feliz por isso. Então, quando elas entram, já mandando balãozinho, eu fico super feliz. Então, essa juventude precisa saber que o desgaste emocional, o esgotamento emocional é a origem de quê? De uma depressão futura, que é uma doença séria e precisa ser cuidada com médico, porque é uma deficiência no seu neurotransmissor. E a ansiedade, que é o quê? É uma inquietude, né? Uma inquietude, uma ânsia que gera para quê? Gera com medo de algo irreal, de um medo irreal. E é isso que acontece. Então, desses sintomas, nós temos micção, frequência, vontade de fazer xixi sempre, dificuldade para engolir, as dores também musculares, redução no rendimento vital. O que é essa redução do rendimento vital? Sabe aquele entusiasmo, aquela vida, a falta, perda de vitalidade. Isso. Então, você vai entristecendo, vai murchando, vai perdendo o brilho da pele. Vai perdendo tesão pela vida, né? Ai, tia, uma palavra pesada, sim. Os jovens usam essa palavra. Tesão é a paixão. Sabe, aquela paixão é a libido, é aquele fogo que só os jovens têm. Maria Antônia, que delícia você estar aqui. Então, se a gente não cuidar, o desgaste emocional em adultos vai gerar muita separação nos relacionamentos. E no jovem vai perder a vontade de brincar, de contar piada, de falar besteira, de andar juntas. Sabe, quando vê uma coleguinha não querer andar mais com as outras, não julgue ela de exibida. Talvez ela esteja com esgotamento emocional. Talvez ela está aprendendo demais, né? Talvez a Rosa fala assim, estou me sentindo assim. Talvez essa pessoa, hoje as escolas cobram muito das crianças, não é? É inglês, é matemática, é geografia, é português, é aula de violão, é aula de não sei o quê. Aí as crianças começam a ficar desgastadas. É aí onde ocorre tudo, é o início de tudo. A criança, e eu vou chegar aqui, ó, uma perguntinha aqui. Quando o esgotamento físico e emocional se inicia? Gente, eu fazendo isso, eu fiquei boba ao estudar isso. E sabe quando isso acontece? Seja bem-vinda, Maria Sônia. Quando o esgotamento emocional acontece, ele se inicia ali, ó, ainda na fase da criança, da infância, entrando para a puberdade, ocorre um processo.
quando as mensagens e os interesses da sociedade são internalizadas e estabelecidas, criando raízes em você, em nós, na gente. Sabe? Matando ou engessando o seu estado primário, ou seja, o nosso estado primário, a nossa espontaneidade. Então, quando começa assim, aquela fase que os jovens, para participar de um grupo, para pertencer, aí a gente fala, o direito de pertencer é um direito básico, certo? E o direito de pertencer também a um sistema. Aí a gente trabalha aqui bonitinho, constelação familiar de um lado e a questão social do outro, certo? Então, quando os adolescentes entram ali, que para pertencer é obrigado a usar aquela marquinha que está na moda, do sapato, ou tênis, ali começa a internalizar uns valores que não era da criança. Porque até então a criança não estava nem aí para sapato, roupa, ela queria brincar, pular corda, brincar de elástico, de baleado, de macaco e aquela outra brincadeirinha. É macaco para nós, mas tem outro nome para o sul. Amarelinha. Certo? Então, quando a gente deixa essa espontaneidade, quando a gente percebe que vão te proibindo, vão te podando, que você não pode dar aquela risadona mais gostosa de uma piada de um amigo, ou de um susto que você dá, que as minhas meninas gostam de me dar susto, e morrem de rir do grito que eu dou, entendeu? Quando as crianças vai perdendo essa essência e vai se rotulando, entrando no que a sociedade diz, né? A tia hoje tá com quantas cores? Olha aqui, ó, a cor da roupa da tia. Olha aqui, ó. Tem preto, rosa, branco, verde, azul. Todas as cores hoje eu tenho na cor. Tem certa moda, tem certa estação que gera uma moda que só pode usar nude, tom sobre tom. E aí todo mundo passa a usar só aquela cor. Então isso vai o quê? Vai engessando você. Vai tirando a sua vitalidade, certo? Então, tira a sua espontaneidade. E aí é onde começa o esgotamento emocional nos jovens. Porque o jovem é livre, né? O jovem tá livre ainda, não é nada sério, é ali começando as coisas, né? Vai perdendo a identidade. Perfeito, Jó, é isso mesmo. Vai perdendo a identidade e vai adaptando com máscaras. Máscaras e máscaras e máscaras. Não é? Então, quantas de mim, né? A Raila, seja bem-vinda, muito obrigada, Kelly, gratidão por você estar aqui, né? Olha quanta gente hoje entrou nessa live, que gratidão, que coisa boa. Então, esse canal aqui sempre vai tratar de quê? De temas relacionados à Núbia, que linda. Obrigada por você estar aqui, meu amor. Vai tratar de temas que um leva o outro, certo? Então, o que acontece? O esgotamento emocional, o desgaste emocional, ele é o primeiro. E ele é que vai originar uma depressão, e é ele que vai originar uma crise de ansiedade, e que a crise de ansiedade evoluída vai se manifestar com síndrome de pânico. A semana passada eu falei sobre ansiedade, né? Depois vocês vão lá. É só para vocês e nós diferenciarmos as diferenças sutis, os nuances, né? Que o desgaste emocional, certo? O médico vai ajudar, mas só com suplementação, o nutricionista vai entrar ali, e aí o educador físico vai, não, vamos fazer atividade física e vamos, né? Mas depressão já é coisa que terapeuta com medicamento, ansiedade também. A Elizabeth fala, vamos perdendo a criança interior e depois precisamos ressignificar quando adultos, exatamente. E geralmente quando adultos, quando a gente vai ter acesso ou a buscar um terapeuta, a gente já sofreu um bocadão.
né? Já sofreu e já fez as pessoas que estavam ao nosso redor sofrer também. Porque é assim, né? Então, quando inicia o esgotamento, aprendeu, né? Quando nós vamos perdendo a nossa identidade. Então, quando vamos matando a nossa criança interior, ou engessando, botando ela num caixãozinho, né? Por que eu não posso dar uma risada? Por que eu não posso ter crise de risos? Porque não está nas regrinhas, né? Por que eu não posso comer com a mão? Ah, mamãe, por que eu não posso comer com a colher hoje? Tá bom, minha filha, né? Eu só queria que tu aprendesse a comer com um garfo e a faca, mas tá bom, não é? Mas aí são essas regras, então regra, e escola. E aí vem um esporte novo e a gente estimula e a gente vai tirando que tempo para a criança viver ela mesma, né? Põe na natação, põe na aula de canto, põe na aula de música. Ah, agora tem um brasileiro foi tenista vitorioso, aí tem aula de tênis para todo mundo. E aí vai assim, e a gente vai sendo influenciado, a gente não vai tendo mais vida. A mídia e o sistema social político vai nos engessando, vai nos robotizando. É onde está o perigo, né? A Elizabeth fala: tenho imensa gratidão por você existir em minha vida e me ajudar tanto no meu processo. Obrigada, Elizabeth. Que bom que eu pude tocar na sua alma de forma positiva. Porque a função do terapeuta é essa. Não importa todo esse conteúdo, mas se uma frase tocou a alma de vocês, eu já saio feliz e muito grata. E hoje, falando para uma jovem linda que eu amei tanto conhecer, né, que ela me convidou para ser mentora dela, fiquei toda orgulhosa. Eu falei assim, como é que você sabe que você é terapeuta? Nasceu para ser terapeuta? Quando você certifica isso, se tem alguma dúvida, quando o terapeuta considerar que o dinheiro da sessão é mais importante do que o resultado da terapia, do trabalho dele, do prazer que o resultado de uma terapia faz em um cliente, aí ele não está sendo terapeuta por vocação, não. É nesse limiar que a gente descobre, eu sou ou não terapeuta. Porque assim, ó, o dinheiro ele vem pelo nosso trabalho, mas primeiro a gente trabalha, depois ganha o dinheiro. E muitas assim de nós é jogo da sociedade, a gente deseja ganhar o dinheiro para depois trabalhar. E isso é irreal, isso não existe. Né? Isso não existe. Certo? Então você vai trabalhar e aí o que me deixa feliz é ouvir aqui um depoimento desse, ó. Tenho imensa gratidão, olha que a Elizabeth trouxe. Então esse prazer que ela me deu agora, né? E a Sandra fala, primeiro ser, depois o ter. Me deixou extremamente feliz. A outra pergunta é assim, ó, quando o esgotamento emocional se manifesta? Vamos lá? A gente aprendeu quando se inicia, não foi? Que a gente está sendo modelada e engessada por um sistema político, social, tá? E quando ele se manifesta, é quando a insegurança e o respeito de si mesmo, ó, quando a insegurança a respeito de si mesmo estabelece. Quando você se sentir insegura, meu amor, corra, busca um médico, um nutricionista, um terapeuta para lhe ajudar, porque a insegurança a respeito de si mesmo, isso não pode acontecer. Isso já está gerando o quê? Esgotamento físico. E eu vou repetir porque quando a gente passa dos jovens para adulto, muitos relacionamentos ocorre esse desgaste e é onde entra o quê?
os relacionamentos abusivos. Quando a insegurança a respeito de si mesmo estabelece, isso é o primeiro sinal concreto que você está com esgotamento ou desgaste emocional, né? A Sandra fala: sou muito grata a você por ter me auxiliado em minha jornada. Sua mentoria está sendo essencial. Muito obrigada, Sandra. Então, é esse prazer aí, ó, que gera. Se o prazer for maior, né? Se o prazer for maior, então, de que o valor da sessão, siga em frente, que você está no caminho certo. The Pio Center, seja bem-vindo. Muito obrigada. Então, quando a insegurança estabelece, gente, em relação a si mesmo, é hora de procurar dois profissionais para lhe ajudar. Quando você vai afastando de sua essência, de seus pais, de sua família, para viver os interesses sociais, isso já está desgastado, já emocionalmente. Por favor. E é interessante, ó, quando você vai afastando da sua essência, você aceita o abuso de outra pessoa sobre você. É na hora que ocorre o quê, ó? Você já está desgastada emocionalmente, e aí você encontra aqui um companheiro, e esse companheiro aqui começa a te agredir com palavras, não é nem palavras, sutilmente, colocando defeito no quê? No que você fez. Você aguenta aquilo ali, fica triste, aí ele é o doente da história, né? Ah, eu vi que eu abati ela. Amanhã a crítica em relação à comida, depois de manhã em relação à roupa, depois vai dizer assim: você não ficou bem com o seu batom, né? Você está parecendo uma P com essa batom, e aí você tem que ter força, identidade e autonomia e dizer assim: e quem disse que eu não sou? Certo? É na hora que a gente tem que se posicionar. Sandra falou: e quando os gatilhos impostos pela sociedade nos prisionam, exatamente. Prisionam sim, né? A Manu fala: só tenho a agradecer por você me ajudar e ser minha mentora. Obrigada, Manu. Você vê que Deus é muito bom. Isso não tem preço. Certo? Não tem. E ali a gente insiste. Quando o esgotamento emocional se manifesta também, quando vamos perdendo nossa autenticidade. Eu gosto de usar colorido, de repente eu passo a usar uma cor só. Eu tô com esgotamento emocional. Né? Então a gente vai perdendo a autenticidade. E quando você perde a sua autenticidade, você perde sua força de debater. Então, meninas e meninos, se você está num relacionamento abusivo, se ele te agredir com a palavra má, você devolva essa agressão, mas sem murros, com amor. Sabe? Não, meu amor, não foi eu que fiz a comida ruim. É você realmente que não tem paladar, não tem gosto. Então, para a pessoa que é doente e que precisa agredir outra, a gente precisa reagir com firmeza. Não precisa chorar, nem gritar, é falar. Não, o problema não está em mim. O problema está em você. Né? Você é que é assim, meu amor. Aí se chamar você de gorda, que tem muitos homens que faz isso, viu? Chama você de gorda, chama você de brega, você vai dizer assim: não é assim, não é isso, meu amor, que nosso vizinho fala, nem seus amigos. Gente, reaja, mata. Mate e não aceite. Certo? Então, não precisa você ir agredir, se descabelar, não. É só com amor. E responder à altura.
E aí, ó, você vai tirando a força. Ah, eu não gosto mais, eu não tenho mais interesse por você, você não me atrai. Não tem problema. Quem disse que você está me atraindo? Sabe? É encarar o fato, porque quando você encara-se de frente, sem histeria, é esse o segredo, meninos e meninas. Sem histeria, você derruba a força do outro, você tira a força maldosa, doentia, né? Quando somos autênticos, gente, nós dispensamos todo e qualquer tipo de máscara que venha impedir a expressão da nossa verdadeira identidade. E ser autêntica é saber quem você é. Eu sou filha de Dona Fulana e seu fulano. E tá tudo certo. E é neles que eu vou. Tamires, seja bem-vinda, né? E é neles que eu vou me agarrar. É na força minha ancestral. E aquilo que meu ancestral fez, que eu acho que não foi legal, eu vou tentar quebrar. Eu vou tentar ajudá-los. Eu vou pedir força a eles para quebrar e sair desse ciclo, né? Esse ciclo vicioso de dor. Porque geralmente o que acontece? Os relacionamentos abusivos ocorrem porque a criança presenciou relacionamentos abusivos ou vivenciou também, certo? E aí é preciso, né? Boa tarde, Deusa, seja bem-vinda, minha querida, né? Então, isso precisa ser quebrado, porque às vezes, gente, isso se torna tão comum que a gente repete o processo sem perceber. A gente cresce, eu vou dar um exemplo básico. Hoje eu conversando com alguém que eu amo muito, eu falei, olha, nós crescemos manhã no dia de chuva fazendo bolinho de tapioca e todo mundo tem bolinho de tapioca como gostoso, como saboroso. Então, na nossa cultura ali naquela cidade, quando a gente pensa em algo bom, o bolinho de tapioca vem. Então, o que eu fiz? Eu casei, eu tive minhas filhas e eu perpetuei esse sabor, esse gosto. Então, hoje nós moramos aqui num outro país, com uma outra cultura alimentar. E minhas meninas, mamãe, quando é que você vai fazer aquele bolinho da avó Linda? Ou da avó Cinda, né? Porque elas fazem quando a gente chega lá. Eu disse, filha, agora a mamãe tá sem a tapioca seca, que eu gosto de fazer com a original lá nossa. Que o bolinho de tapioca fica perfeito. Então, assim quando a gente é criada num ambiente de muito conflito, a gente cresce achando natural e a gente vai para os relacionamentos e leva o conflito com a gente. A gente leva a energia, a gente leva a honra, a gente vai atrair pessoas parecidas com o nosso sistema, assim, que vibre igual. Para quê? Para a gente trazer para nosso relacionamento. E aí vai trazendo o quê? Rupturas e frustrações. Rupturas e frustrações. Então, o esgotamento físico ocorre quando o quê? Num relacionamento, agora eu já falei para adulto, né? Antes eu estava na fase de adolescente e na fase juvenil para meus jovens, né? Que eu tenho seguidores amáveis e eu amo eles, eles sempre estão aqui mandando coraçãozinho para mim e eu sei que eles entraram. Eles chegam e que jovem assim, eles chegam e dizem, cheguei, por quê? É a vitalidade deles. Você viu que eu comecei a live, né? Com pessoas adultas e a gente foi escrevendo. Quando entrou a jovem, ela fez o quê? Deixou a marquinha, foi coraçãozinho para todo lado, para cima. Isso aí é vitalidade, isso aí, gente, é entusiasmo, isso é alegria. E aí, quando a gente vê a diferença, nossa, viu? Que até no ambiente virtual eles deixam a marquinha deles. E a gente precisa permitir e pedir, continue mandando coraçãozinhos. Porque faz parte
para ele esse cenário aqui tá monótono. Vamos colocar movimento, vamos colocar coração. Isso é vitalidade. E a gente vai, esgotamento emocional significa, eu posso botar aqueles 2 tracinhos, é igual a perda de vitalidade. Você viu que já não é doença, é perda de vitalidade. Depois, quando não é trabalhada, o que acontece? Aí evolui para doença, né? Então, num relacionamento doentio, eu tenho um caso de uma cliente. E eu pedi, minha filha, vocês acreditam? Eu vou contar aqui indignada, igual minha irmã fala, indignada de água. Felipe, seja bem-vindo, né? O marido em cima da cama, já com a vela na mão, gente. E esse homem tratando mal a mulher. Ó, com boa palavra, já tá indo direitinho para aquele lugar sem fazer curva. Ele não quer ir sozinho, ele quer levar a mulher. Ele, na cabeça dele tá assim, eu morro, mas eu deixo ela acabada. Mulheres, homens, meus amores, se vocês estão num relacionamento assim, não permita. Porque quem tá na lama não quer ficar sozinho. Ele quer puxar o outro para tal lá. Você vai olhar assim, se ele tá doente ou não, você vai dizer assim, olha, fique com a sua doença, com sua patologia, tá no lugar certo. E se você for muito assim, uma alma muito humana, você vai dizer assim, olha, eu vou lhe deixar, você segue a sua rumo, eu vou fazer visita a você aqui 2 vezes por semana e tá bom. Igual, sabe o que eu aprendi aqui na Europa? O povo é muito prático. Chegou a idade, bota lá no asilo. Lá no asilo, a velhinha tá ali cansada, diz assim, ó, meus filhos, não aguento mais. Os filhos vai e bota o velhinho lá. Aí ela disse, ó, meu velho, vou lá visitar você 1 vez por semana. A caridosa, certo? A generosa. Mas não fique mais aceitando. Se o homem vem com essas palavras, ou a mulher também, eu não tenho mais interesse, você está gorda, revida. Não é eu que sou gorda, é você que é broxa. Com amor e sem descabelar, sabe? Responda e vira, né? Os coraçõezinhos subindo, né? Aqui eu não posso aprofundar, porque quando eu abro uma sala, eu aprofundo mais. E eu aprofundo mesmo com os termos, né? A Ju ri, né? A Jo também ri, mas é verdade. A Letícia, seja bem-vinda. A gente precisa saber orientar nossa cliente como reagir, porque ela está esgotada emocionalmente. Por isso que ela está naquele relacionamento abusivo, né? Fê, obrigada por estar aqui, Fê. Então, o que acontece? O esgotamento, ele tira a vitalidade, então tira a força da pessoa reagir. Aí quando ela fica muito tempo sem vitalidade, evolui para doença. E depois de doente, não sai, só sai morta, num caixão. Quando acontece um relacionamento abusivo. Então, meus amores, eu nessa live já falei aqui sobre os sintomas. Eu já falei a diferença do que é ansiedade, depressão e esgotamento emocional. Nós terapeutas precisamos saber e precisamos orientar, porque o terapeuta faz o quê? Ouve, acolhe sem julgamento e orienta. Ajuda o cliente, certo? A ressignificar a dor, se libertar dela totalmente também. Ninguém é obrigado, gente. A pessoa na hora da morte, com a vela na mão, como dizia minha avó, e aquele homem ali, ou aquela mulher continua sendo ruim, então, olha, deixa ele com a ruindade dele, que é o que ele merece, e você vai cuidar da sua saúde. E hoje, gente, na saúde básica, não é? A atenção básica da saúde, tem nutricionistas, né? A Sara falou,
Ou eu não entendi o que a Sara escreveu. Acho que quando você escreveu a palavra saiu né? Evoluímos, exatamente, Sara. Gente, ninguém é obrigada. Isso faz parte de um processo. Então eu aprendi aqui muito com o europeu. Eu achava que eles eram frios. Em algumas coisas eu não acho mais não. Eles são práticos. E eles dizem, não, o problema, a doença tá com ele. Né? Ou com ela, não comigo. Eu não sou obrigada a ficar aguentando agressões verbais de uma pessoa que com a vela na mão ainda não desenvolveu a humildade. Uma pessoa que está ali prestes a morrer ainda está chamando a esposa de ruim, de feia, de horrorosa. Ele é que é o horroroso. Certo? E vocês não precisam descabelar e nem gritar, não. Você vai olhar no fundo do olho da pessoa e dizer assim, você é o doente, vai procurar outra pessoa, porque eu não vou mais te cuidar. Aí Sara dizia, nossos pais sempre diziam, ruim com ele, pior sem ele. Não, não é assim não, Sarinha, tu sabe que não é não. Hoje tem tanta coisa pra gente viver melhor. Né? E eu vejo as velhinhas, ó, pega aqui seu trem, pega sua bicicleta, vai fazer suas caminhadas aqui na Europa, né? E os velhinhos vai lá, pra onda deles. A Joelma fala a verdade, é um conhecimento de fatores. A deficiência de vitaminas e minerais agrava os casos, exatamente. Então, esgotamento e desgaste emocional precisa de quê? Nutrição e médico, certo? E terapeuta. Mas principalmente nutrição. Né? A Ana fala, grande beijo diretamente de São Paulo. Lindona, obrigada, Ana. Que bom que você está aqui, minha querida, né? E assim, né? Para isso evoluímos, exatamente, Sara, exatamente, para isso evoluímos. Agora sim, para isso nós evoluímos e nós já estamos honrando nossos pais de forma diferente. Sabe, nós já falamos para nossa avó e falamos, vozinha, permita-me, abençoe para eu honrar você diferente, mais feliz, mais livre. E a gente tem que quebrar. Não é porque vozinha morreu lá no sofrimento, aguentando desaforo de vovô, que nós vamos seguir a mesma coisa, não. Não, a gente vai dizer, vovó, me abençoe, ó. Humildemente vai olhar assim para a avó, pela trajetória dela, né? Pelo que ela fez aqui na vida, na terra, para eu estar hoje e dizer, vozinha, me abençoe para eu te honrar diferente. E não aceite. E nem queira ser também aquela pessoa que quer fazer do parceiro um tapete. Não é assim não, gente. Também não é assim. Tem mulher que é tão exigente que põe defeito em água mineral também. E aí tem gente abusiva, tanto o homem como a mulher. E isso é bom. Agora, no relacionamento, eu peço assim, indico que nós terapeutas atendemos casais também. Por que aquela mulher se transformou reclamona? O que falta para aquela mulher? Um elogio? Um carinho? A ajuda dentro de casa para que a sobrecarga não fique tão pesada sobre ela? Então você, homem, antes que sua esposa entre num quadro depressivo, ou antes que você abandone ela, porque a maioria dos casos acontece isso. Não tem a cara de pau de dizer assim, eu abandonei minha esposa que não aguentei mais a reclamação. Mas você nunca procurou ouvir as queixas dela. Por que ela queixa? Renato, seja bem-vindo, meu bem. Né? E se você for terapeuta, seja mais bem-vindo ainda, porque a gente trabalha com casais e a gente precisa mostrar isso. Gente, criança cansa e muito. Uma criança até completar 3 anos de idade, você fica estafada, os braços doem porque a criança quer colo muito
Ele precisa de colo, porque ele está construindo, está prestes a construir uma identidade com segurança, com autonomia. E para isso ele precisa do vínculo com a mãe. Porque só a mãe tem um peito aqui cheio de leite para dar. A glândula mamária do homem não produz leite. A Elizabeth fala assim, a terapia me ajudou a sair da depressão, né? Eu estava assim, reclamava de tudo. Você viu? E a gente reclama porque a gente não se olhou. Quando a gente se olha, epa, eu vou me permitir. Tem mulheres que elas sofrem tanto que elas desistem de usar batom emputecido como o meu, ó. Com medo de chamar a atenção de outro homem. Ó, ouve o gatilho, não faça isso. Se chamou a atenção, que bom. E se você, homem, está chamando a atenção, que bom. Mas se você escolher uma parceira para viver, tente buscar um relacionamento mais sadio, mais equilibrado. Coopere, né? Porque uma casa, uma família tem trabalho para os dois lados. Eu me lembro que até minhas meninas completaram 3 anos para dormir uma noite toda. Eu já tinha feito não sei quantas promessas. Vocês viram aquela série, O Pagador de Promessa, o filme? Vocês estão falando aqui com a pagadora de promessa. Para mim não foi nada fácil. Até para fazer um filho foi difícil, engravidar. Então eu fiz promessa para engravidar, fiz promessa para dar conta do recado. Fiz promessa para menino dormir uma noite toda. Porque o desespero, o esgotamento físico já estava grande. E eu ainda fiz assim, não sei o que foi o aprendizado da minha alma. Que eu ainda fui ter minhas filhas longe de minha mãe, de minha família. Que quando a gente tem os filhos perto da família, todo mundo ajuda. Uma tia ajuda, uma prima ajuda, né? Uma sobrinha ajuda. E eu não fui ter minhas filhas longe e foi muito, muito pesado. Eu me tornei terapeuta porque eu vi que muitas coisas, o que acontece? Uma separação ocorre, é falta de apoio, é falta de compreensão, é egoísmo. Então, existe mulher doente e existe homem doente. Tem mulher que agora também bota 15 centímetros de salto e acha que é o tudo. Não é assim, né? Não é assim, gente. O homem também não é seu tapete e nem seu camelo para lhe montar. E você também não é camelo dele e vice-versa, né? Então, meus jovens, aqui eu tenho público, tanto terapeutas adultos, como eu tenho meus jovens que me amam e eu amo eles pra caramba, que me acompanham. Cuide vocês quando jovem, quando tiver esgotado, desgastado, fala: mamãe, tô precisando de uma vitamina, eu só quero dormir. Ai, mamãe, eu só quero chorar. Fala com a mamãe: mamãe, eu só tenho vontade de chorar. Porque isso é esgotamento emocional, físico. Busque um nutricionista. Vocês mesmos, ó, vão lá no PA, né? Onde faz a atenção básica da saúde. Marca um horáriozinho com a nutricionista. A nutricionista vai em cima, né? A Jo pode até dar umas dicas. A Jo, ela é terapeuta em Reiki e ela é nutricionista também, né? Quais são as principais vitaminas? Além da B, tem a C, a D, Jo, tem uma outra, o ferro também, não é? Que já é um mineral que causa esse esgotamento físico. E lembre, nós terapeutas podemos sim ajudar as pessoas. Mas precisa que as pessoas estejam conscientes que o tratamento emocional, o tratamento de uma constelação, o tratamento de algo, ele tem maior do complexo B12, exatamente, Fê, né? Vai ter um efeito mais eficaz quando tiver um acompanhamento com outro profissional mais específico, como o nutricionista,
no caso de esgotamento físico e emocional. O nutricionista junto com a terapeuta dá, lindamente. Aí partiu para depressão e ansiedade, é médico e médico e médico. E às vezes também o esgotamento precisa de médico. Porque a carência de ferro é tão grande, tem que fazer um hemograma para ver, né? E o complexo B, que a Fê falou aqui, verdade, 90% das minhas pacientes de saúde da família tinham depressão, não é? 90%. Então a Jó tem experiência que ela trabalhou muito tempo na atenção básica de saúde. Certo? E a vitamina do complexo B é bom por quê? Porque ela prolonga a vida das células vermelhas. Lembre que quando nós chegamos na fase adulta, a nossa medula está sendo substituída por quê? Por gordura. E aí ela não vai produzir tanto célula vermelha como no jovem, como na criança. E o complexo B, né, o complexo de vitamina B é muito bom, é importante porque prolonga a vida. E se nós sabemos, nós adultos, que nossa medula vai sendo substituída por gordura, né? Isso é bem interessante, porque em algum momento a gente vai precisar tomar uma suplementação para quê? A riboflavina e a vitamina D é essencial, exatamente, para isso, para trazer a vitalidade. Então, precisa sim. Trouxe para vocês, seja bem-vinda, Sara, muito obrigada. Então, hoje nosso tema é sobre esgotamento ou desgaste emocional. E o esgotamento, o desgaste emocional, ele é o precursor para uma depressão e para a crise de ansiedade e síndrome de pânico. E que essas três coisas têm diferença, as diferenças sutis, porque os sintomas são quase os mesmos, tá? Certo? Então, o desgaste emocional é o quê? É um estado de esgotamento físico, mental, emocional, semelhante à depressão, caracterizado por carência de vitamina, atividade física, intelectual elevada, certo? A depressão já é a ausência de neurotransmissores na fenda sináptica. E ansiedade é o quê? Aquela sensação, sentimento de angústia, inquietude em relação a quê? A ameaça ou perigo geralmente irreal. E a gente, como terapeuta, precisa dessas três diferenças. A Elizabeth também, nutricionista, ela fala que o ácido fólico também é essencial. Exatamente. Então, por isso que o terapeuta não pode trabalhar sozinho. A não ser que seja como as meninas. As meninas já são terapeutas, holística, integrativa e nutricional. Ou tem outras pessoas que são terapeutas e médicas, então pode, né? Agora eu sou biomédica, não posso prescrever. Posso até dar uma dica, né? Como eu fiz aqui, as carências das vitaminas, né? Para a pessoa ir procurar o profissional certo e encontrar. Aprendemos aqui também nessa live quando inicia esse esgotamento, não é? É quando que a gente vai perdendo a espontaneidade, o estado natural de ser ali na infância e vamos sendo modelados, engessados pela sociedade, pelo sistema político, certo? Aí o jovem vai perdendo isso. Então, jovens, não parem de rir com piada, não parem de brincar de pular corda, não parem de andar de bicicleta. Tô falando porque eu conheço os meus jovens que me seguem e eles gostam de brincar. Vão brincar de